Boa noite, estamos de volta com mais um Sem Dor Expert, hoje com a presença mais que ilustre do professor Paulo Renato Fonseca, que vai falar sobre um tema de muita importância para a prática clínica, que é o uso racional de opioides. Mistificado por alguns, abominados por outros, amedrontado por outros, mas são drogas muito importantes para o tratamento da dor, principalmente da dor de difícil controle. O uso racional de opioides ele é fundamental para o tratamento correto da dor no nosso país. Nós temos realmente um problema nos Estados Unidos que não é o nosso. O nosso ainda é de falta de acesso. Então, uma aula como hoje do professor Paulo Renato, ela ajuda a desmistificar o uso de opioides para que ele seja usado de maneira correta e a gente não passe no Brasil o que se passou em países como os Estados Unidos, que houve mais de 500 mil mortes por overdose. Então, hoje, né, continuando o programa Sem Dor Experts, o programa Sem Dor Experts, ele é uma parceria do Laboratório Cristália com o Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor é uma marca da Faculdade Simpen. A Faculdade Simpen é uma instituição única e exclusivamente focada no ensino da dor no Brasil. E o Caminho Sem Dor ele faz parte do nosso instituto, do Instituto PEN Brasil, que eu vou pedir para o professor Paulo Renato explicar melhor. E dentro do Caminho Sem Dor, nós temos o Sem Dor Expert, que são programas de aulas gratuitas a todo o Brasil para divulgar as boas práticas da medicina da dor. Junto com isso, nós temos o programa Voluntários da Dor, que eu também gostaria de pedir para o professor Paulo Renato falar um pouco. E também temos o Congresso PEN Brasil, o ano que vem, em Campinas. Tudo isso dentro do Instituto PEN Brasil, que é o braço social e filantrópico da Faculdade Simpen, que tem como objetivo levar conhecimento da dor e difundir a medicina da dor a todo o Brasil. Mais uma vez, não poderia deixar de agradecer ao Laboratório Cristália por esse apoio, pelo qual, sem ele, seria impossível manter os projetos sociais como nós temos aí o Voluntários da Dor, que vai acontecer em Roraima, né, no mês de junho, né, daqui 40 dias, vai acontecer mais um programa Voluntários da Dor, que a gente leva tratamento da dor gratuitamente a comunidades carentes. Então, agora apresentando o nosso professor palestrante de hoje, professor Paulo Renato da Fonseca, um dos maiores ícones do tratamento da dor do Brasil e fora dele. Né? Uma das pessoas que me Nada como ter um inspirou, anfitrião amigo, né? uma pessoa que me inspirou no começo da carreira. Você sempre tem que se espelhar em boas pessoas. Professor Paulo Renato, da qual tenho orgulho de ter sido aluno, amigo e hoje sócio dentro do Simpen. E é um momento especial tê-lo aqui junto com o Sem Dor Expert. O professor Paulo Renato ele é anestesiologista com área de atuação em dor, fellow intervencional Pain Practice, diretor de logística e operações da Faculdade Simpen, e mais uma lista aí dos 100 itens do currículo que eu vou deixar ele contar. Professor Paulo Renato, por favor, se apresente. O Caminho Sem Dor, dentro do Sem Dor Expert, ele já tem uma tradição bem conhecida. Nós começamos pontualmente às 8, mas a aula começa pontualmente às 8h10. Então, o senhor tem 7 minutos. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do tema, sobre o Instituto PEN Brasil, Caminho Sem Dor, Congresso, e um pouco da sua trajetória. Tem que ser mágico para falar isso tudo em 7 minutos. Grande abraço e a palavra... Carlinhos, obrigado. Espero que você esteja me ouvindo bem. Estou estreando aqui o meu headset aqui. Perfeitamente. E obrigado aí pelas palavras, Carlos. Carlinhos é uma das pessoas que eu acho que mais empreendeu no mundo da dor no Brasil, em termos de construção de um modelo de negócio incrível lá em Alfenas, numa instituição, embora privada, uma instituição filantrópica. Eu acredito que hoje seja um dos maiores serviços de dor no Brasil. Então, se alguém na plateia tem dúvida sobre o que fazer, pergunta para o Carlos, porque ele sabe como fazer uma cidade de pouco mais de 70 mil habitantes, ter um dos maiores serviços de dor no Brasil, e muitas pessoas em cidades grandes, às vezes, encontram muita dificuldade. Então, pergunte para o Carlos Marcelo como resolver o seu problema. Todos os modelos de clínica de dor são interessantes, tanto no público quanto no privado, no meio universitário. O importante é você conseguir fazer a coisa acontecer, construir e realizar. Então, quando nós falamos sobre a nossa faculdade Simpen, essa parceria com o Cristália,
Talvez hoje o Cristália seja o laboratório que tenha a maior variação de produtos, especialmente do meu tema de hoje, que são os opioides, né? O único que eu conheço no Brasil distribuindo morfina, metadona, codeína isolada, etc. Então, ele tem uma relevância muito grande e, veja, um tema patrocinado pela indústria, para falar de opioide, que pede para falar sobre uso racional, uso responsável, consumo de opioide no Brasil, é ter a preocupação de fazer bem feito, ou seja, não é só vender, né? É vender com qualidade, é vender para a pessoa certa, na quantidade certa, entendendo quais são as grandes vantagens da prescrição dos opioides e as grandes desvantagens da prescrição dos mesmos. Em relação a esse projeto, assim como o Caminho Sem Dor, que é um braço que foi bolado pelo Carlos Marcelo, me liga um dia dizendo assim, cara, acho que eu tive a ideia mais maluca das ideias mais malucas, eu adoro as ideias malucas dele, porque eu bato palma, né? Era a gente andar no caminho de Santiago de Compostela. Eu já fiz uma parte do caminho de Santiago de Compostela, andando na Espanha, da França até a Espanha, e a gente imagina fazer uma analogia, um paralelo entre a dificuldade do planejamento e da execução desse caminho e as agruras que você passa ao longo desse caminho, com a trilha que o paciente sofre ao longo do seu diagnóstico de dor crônica, um diagnóstico ruim de se ter, e a diversidade desse tratamento. Então, a superação seria a grande palavra que nós queremos transmitir através do Caminho Sem Dor. E superação não pode passar por outra maneira a não ser, eu vou até mostrar mais à frente um pouco, que limita a qualidade do tratamento com opioides no Brasil e no mundo, num slide bem esclarecedor, mas eu já adianto a vocês que é o desconhecimento. Então, não saber manejar opioide é um dos grandes fatores de dificuldade de controle da dor, especialmente no cenário de pacientes de câncer, que eu vou me ater um pouco mais hoje a coisas que eu acho muito relevantes no cenário do paciente oncológico e também da parte conceitual do opioide, tentando fugir um pouquinho daquela coisa pequenininha da prescrição, sabe? 4 em 4 horas, 8 em 8, 12 em 12. Isso a gente pode ter num outro momento um encontro prescritivo. Hoje eu acho que são conceitos fundamentais que vão embasar o uso racional de opioide. Então, o nosso grupo, o SIMPEM, através do Caminho Sem Dor, criou um instituto, o Instituto PEN Brasil, que esse nome PEN Brasil já vem há algum tempo, criado pelo nosso querido amigo Ramon D'Angelo, lá de Vitória, no Espírito Santo. Hoje esse é um nome que encabeça o nosso instituto. O instituto tem exclusivamente como missão incentivar a educação em dor, a informação em dor, o acesso à dor, os treinamentos e as atividades de cunho filantrópico, sem nenhum tipo de benefício financeiro para o Instituto, apenas através de doações o Instituto trabalha, através da filiação das pessoas ao Instituto, e ele realiza simpósios, cursos, seminários e ações de caridade, como é o caso dos expedicionários, né? Já está na 4ª edição. Então, os expedicionários da dor são voluntários, a maioria de algum tipo de relacionamento conosco, como ex-alunos e mais os voluntários locais e outras pessoas que também se alocam. Hoje eu tive a adesão de uma enfermeira que me ligou perguntando se ela podia participar de Roraima, que ela queria fazer educação em dor para leigos, para outros profissionais não prescritores. Eu achei incrível. Nós já tivemos em Campina Grande, na Paraíba. Não foi não. Foi onde, Carlinhos? No Nordeste? Maceió? João Pessoa, Vitória, João Pessoa, Vitória, Ilhéus Ilhéus, e e agora agora em vamos Boa ter Vista, em Roraima. Boa Vista. Então, nós já tivemos 4 encontros e cada vez os encontros estão ficando maiores e melhores. A gente pegou o jeito, né? Então, hoje a gente tem um algoritmo de construção desses eventos baseado numa instituição, com atendimento 100% gratuito, através da doação do seu tempo, da sua expertise aos voluntários que vão para esse empreendimento único, exclusivamente com o intuito de total diletantismo em relação ao nosso ser humano, ao nosso próximo, uma questão completamente humanitária.
Obrigado, Carlos, pelo convite mais uma vez. Tá? Obrigado, Laboratório Cristal, a Faculdade Simpem, por estarem em parceria de mãos dadas nesse projeto. Vai ser um prazer poder participar cada vez mais. Muito obrigado. Olha, eu acho que o Carlos travou, mas acho que já destravou. Fui eu que travei. Não, ninguém travou, não. Está tudo normal. Não? Tá. Teve aqui uma chamada aqui no chat dizendo que travou. E, para mim, realmente, você ficou congelado aí uns pouquinhos de segundos. Pode começar, pessoal. 8h10. 8h10, professor. Podemos? Podemos. O senhor que é um mineiro britânico. Vou só reduzir aqui minhas barras aqui para não ficar um pouquinho. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Nós estamos aqui no Sendor Experts, uma parceria do Laboratório Cristália, uma faculdade de Simpem. Eu queria me apresentar, eu sou Paulo Renato, sou médico anestesiologista, né? Trabalho com dor há muitos anos, desde sempre, eu acho, mas na realidade nos últimos 20 anos aproximadamente. E dentro desse cenário, eu parei de fazer anestesia cirúrgica, né? Eu não faço há muito tempo, e fiquei apaixonado por alguns temas específicos dentro do mundo da dor, né? A medicina intervencionista da dor é a menina dos meus olhos, mas entendo que qualquer médico que se diz intervencionista tem que saber fazer diagnóstico e tratar bem seus pacientes, ou seja, a medicina intervencionista ela não resolve tudo, ela não consegue resolver todos os problemas, assim como a prescrição exclusivamente clínica ou a reabilitação assim o consegue. Então, dentro desses temas clínicos, eu acho que relação médico-paciente, o uso racional de opioides são dois temas que me movem muito, que eu gosto muito de ler a respeito, meditar e tentar transformar em aula, né, em slides, aquilo que eu chamo de experiência pessoal, de uma visão pessoal do assunto. Então, quando nós olhamos assim uma publicação de 2011 da Lancet, mostrando que houve um aumento da incidência de câncer no mundo, em especial coloretal e câncer de mama, e, ao mesmo tempo, aconteceu uma diminuição da mortalidade, o que nós entendemos sobre isso? Nós geramos uma legião de sobreviventes. E essa legião de sobreviventes, assim como o paciente oncológico, já tivemos aulas sobre isso, são pacientes mais vulneráveis para ter dor durante o diagnóstico e tratamento das suas doenças, especialmente nas fases mais avançadas. Será que esses pacientes que estão nesses sobreviventes também vão ter mais dor crônica? Como é que a gente vê isso? Eu tive a oportunidade de estar na direção da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor durante a tradução da revisão da definição de dor da Sociedade Mundial para Estudo da Dor, a IASP, entendendo que a SBED, a nossa SBED, ela é o capítulo da Sociedade Mundial. E o que variou nessa definição de dor é entender que ela é uma experiência pessoal, que não cabe julgamento, que não cabe interpretação, que cabe exclusivamente captar a percepção de dor desse paciente. Então, quando nós captamos o tamanho do sofrimento dos pacientes oncológicos, nós entendemos que dificilmente nós não vamos precisar de analgésicos fortes para esses doentes, analgésicos com potência analgésica elevada, sejam eles analgésicos anti-inflamatórios, analgésicos antitérmicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, terapias tópicas, terapias transdérmicas e mesmo o nosso anfitrião hoje, que são os opioides. Então, quando vemos a Federação Europeia falando sobre o câncer, no último evento que eu tive presencial em 2019, essa legião de sobreviventes veio muito graças aos imunobiológicos. E essas doenças crônicas que a gente tem visto, esses pacientes oncológicos, que eles ficam como se fossem estacionados
a doença nem anda para frente, nem anda para trás, e sobrevive mais tempo. Temos como exemplo aí o melanoma, por exemplo, melanoma maligno, o paciente morria em 1 ano, o câncer de pâncreas morria em 1 ano. Hoje você tem pacientes tratando durante anos com imunobiológico, né? Então, cada vez mais nós vamos nos deparar com pacientes de longo prazo de tratamento, ou seja, o câncer está se tornando uma doença crônica, e esses pacientes vão precisar de medicação por longos prazos. É bem verdade que talvez 90% ou 95%, ou talvez até mais, a gente consiga controlar exclusivamente com terapia medicamentosa e reabilitação. Por outro lado, um percentual relativo pequeno, 5%, talvez no máximo 10%, vão precisar de alguma coisa mais invasiva, algum procedimento mais invasivo para controle da dor. Então, o que é um grande desafio para nós, para a próxima década, é exatamente o uso racional de analgésicos, e a gente só consegue isso através do equilíbrio. Então, equilíbrio chama-se pensar de forma racional, de forma não apaixonada, de forma não sem levantar bandeiras. E quando falamos sobre opioide, nós estamos falando sobre tratamento. Então, quando falamos sobre tratamento, nós não temos como fugir da boa e velha escada analgésica da OMS, que vai ser tema de uma reflexão do Carlos Marcelo num próximo encontro, sobre essa escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, que foi descrita em 1986. Ela foi descrita no ano que eu me formei. Então, nessa ocasião, ela foi feita como o primeiro grande guideline de tratamento de dor, e ela visava a interpretação de uma classificação de dor de leve, moderada ou intensa, né? Uma escala de 0 a 3, 3 a 7, mais de 7, mudando de uma escala descritiva verbal para uma escala numérica verbal, em que entendemos que há duas grandes famílias, dor aguda e dor crônica, entendendo que dor aguda é um sintoma, dor crônica é uma doença que o sintoma, a dor está presente, mas é um conceito muito mais complexo. E aí, como é que a gente coloca o opioide disso? Então, fez uma escada, essa escada tem 3 degraus. O primeiro degrau, todos os analgésicos, todas as medidas conservadoras, os adjuvantes. Um segundo degrau, mesmo o primeiro degrau, acrescido de opioides chamados opioides fracos, entendendo que opioide fraco, isso não é um conceito de potência, não é porque o opioide fraco ele é fraco em termos de potência, mas ele tem uma característica farmacológica que é uma dose limite, uma dose limitante, uma dose chamada teto. Ou seja, a dose teto é aquela que você, quando passa, não aumenta o benefício analgésico, só aumenta o efeito colateral. E os chamados opioides fortes, que também têm teto, mas o teto é tão alto, é tão distante de chegar nele, que a gente desconsidera isso como teto. Então, são todos os outros, fentanil, oxicodona, morfina, buprenorfina, enquanto que os opioides chamados fracos têm 2 membros no Brasil, o tramadol e a codeína, entendendo que tramadol é uma dose limitante de 400 miligramas, e a codeína com uma dose limitante, dependendo da literatura, entre 240 e 360 miligramas em 24 horas. Que na dor aguda, a gente começa com opioide forte, desce para o opioide fraco e depois retira o opioide. Isso é um mandamento, é um mantra que é seguido há muito tempo, cabe milhões de questionamentos a respeito dessa realidade lá de 1986, e que na dor crônica a gente é mais conservador, a gente é mais cuidadoso ao introduzir o opioide na vida desse paciente, saindo de um degrau sem opioide para opioide fraco e depois para opioide forte. Todos os problemas seriam resolvidos com essa simples escada analgésica do OMS. Claro que não é possível isso. Isso deu tão certo no mundo da dor oncológica que foi transmitido para outros cenários de dor, o que é uma injustiça com a escada. O Carlos vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou fazer algumas considerações aqui, só para deixar uma pitada de vontade de vocês assistirem a brilhante aula do Carlos Marcelo sobre os seus questionamentos em relação à escada analgésica, inclusive com a sugestão de um novo modelo de escada analgésica, mas vamos ter algumas considerações. Ela não tem revisão desde 1986, ela só considera um medicamento de cada categoria por vez, ou seja, por degrau, né? Então, você desconsidera, exemplo, um paciente que vem em uso de mitedon, de metadona, e vai receber um resgate de morfina, de morfe, aonde está esse paciente, né? Ele está no 3º degrau, porque ele está usando
2 opioides fortes, né? Mas e se ele tiver no segundo degrau, já na dose teto de 400 miligramas de tramadol ou 360 de codeína, ele tiver um breakthrough pain, uma dor irruptiva, uma dor incidental, um agravamento de dor durante o curativo, um banho, ou no pós-operatório, ou após um tempo na rádio, na quimioterapia, como é que você resgata? Eu resgato com forte, que eu não tenho opção de resgatar com esse fraco. Então, essa escada analgésica ela tem ainda degraus a serem escalados em relação à sua complexidade e seu aperfeiçoamento. Então, esses opioides não são vistos com essas associações que eu citei, né? Então, ele fala apenas uma única classe de medicamentos é a variável, que é o opioide. Então, não se considera que a gente vai ter modulação também dos adjuvantes, né? E o que nós consideramos é só a intensidade. É 0 a 3, 3 a 7, 7 a 10, ou leve, moderada, intensa. Então, é um parâmetro muito restrito para a gente determinar um tratamento, mas foi um grande passo há 37 anos atrás em relação à qualidade do tratamento com opioide de paciente analgésico. Ponto. Isso é a escada analgésica da OMS de 1986. Por essa escada, e para tratamento dos pacientes de câncer, quando a gente fala de opioide, existem algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente comentar. Uma delas que a boca é a melhor alternativa sempre. Só se deve imaginar que a via oral não é a melhor maneira quando a gente tem uma necessidade. O paciente não está conseguindo engolir, tem risco de broncoaspiração, ele não consegue fazer o autocuidado, usar o resgate. Então, a via transdérmica pode ser pensada, a via parenteral pode ser pensada, mas, em princípio, pela boca é sempre a primeira alternativa. Pelo relógio. O relógio ele serve para a gente fazer um paralelo entre a farmacocinética, ou seja, o tempo entre o remédio entrar na boca e sair no xixi, ou sair na bile, ou sair onde ele tiver que ser excretado, e o tempo clínico, ou seja, nós temos uma ideia de que de morfina dura 4 horas, todo mundo prescreve de 4 em 4, mas tem gente que começa a ter dor na terceira, ele é um rápido metabolizador, por exemplo. Então, esse paciente que é um rápido metabolizador, ele vai ter dor de final de dose. No final da dose, nas primeiras 3 horas, ele vai ter dor. Então, esse paciente não vai ter o tempo clínico igual ao tempo farmacocinético. E se esse paciente tiver algum grau de insuficiência renal, essas 4 horas podem ser mais do que 4 horas. Então, as 4 horas clássicas da morfina ou da codeína, por exemplo, devem ser moduladas, assim como o tempo de metabolismo da metadona, que pode variar de 8 horas até 90 horas, também tem que ser modulado. Então, nós pensamos na escada analgésica do OMS, mas sem esquecer o indivíduo. Sem esquecer que tem essas variações, eu vou explicar para vocês mais à frente quais são os motivos, um dos principais motivos genéticos, para que esse paciente tenha essa variabilidade tão grande com o uso de opioide. Lembra que é necessário o uso de adjuvante, que o opioide não é o único analgésico indicado, especialmente em pacientes de câncer. O componente neuropático tem que ser tratado, e o opioide não é a primeira linha do, paciente, do tratamento do seu componente neuropático, ou seja, vamos ter gabapentinoide, vamos ter tricíclico, dual e assim por diante. E o detalhe é como esse paciente toma, quem oferece, quem controla, qual é a acessibilidade. Ou seja, nós vamos falar mais à frente até sobre a mudança do rol da ANS para esses pacientes oncológicos, principalmente, né, receberem medicamento tanto do SUS quanto da saúde suplementar. Então, vamos fazer um pouco mais, vamos sofisticar, então, esses 6 parâmetros que são muito importantes para o tratamento com opioide. Vamos, então, melhorar um pouquinho. Como é que é o fenótipo de dor? Quanto que essa paciente tem de componente neuropático, né? Vamos lembrar que existe uma diferença entre farmacocinética, que é o tempo que você recebe o remédio e excreta, e a farmacodinâmica, que é a forma com que o medicamento funciona no seu sítio efetor. Né? Então, são tempos que às vezes não batem, eles não andam juntos, não andam de mão dada. Então, você não pode só pensar no tempo que está escrito na bula, no tempo que a farmacologia diz que esse paciente recebe o medicamento excreto. Temos que ver como esse paciente se comporta. Eu vou explicar mais à frente por que tem essa diferença farmacodinâmica. Né? Às vezes, os efeitos colaterais são até piores do que a própria dor. Então, pensar muito fortemente no controle de efeitos colaterais. Doutor Paulo, eu tomo esse remédio, eu fico inútil, eu não consigo dirigir, não consigo pensar, minha cabeça fica vazia. Acredita, doutor Paulo, a dor estava ruim, mas depois que eu comecei a usar esse remédio, eu passei a não conseguir comer, eu estou vomitando o dia inteiro, é uma tonteira que não passa. Cara,
você tem que dar muita atenção ao efeito colateral. Acho que 90%, se você tiver essa atenção de olhar para a dor do cara, atentar aos detalhes dele, entender que farmacocinética e farmacologia são coisas diferentes, olhar os efeitos colaterais, modular o efeito colateral, 90% dos seus pacientes vão ficar felizes. E só uns 5% vão para intervenção, um número pequeno vão precisar de produtos à base de cannabis, especialmente para controlar a ansiedade, qualidade de sono, anorexia, náuseas. Né? As práticas integrativas e complementares de saúde são mais de 20 hoje, estão de acesso no SUS. Tem trabalhos interessantíssimos na literatura mostrando o quanto que esses pacientes melhoram através das práticas integrativas e complementares. Gostaria de chamar a atenção para vocês sobre um guideline que está aberto na internet do NCCN, National Comprehensive Cancer Network. Ele tem uma atualização, a última que eu me informei em 2022, ela está aberta na internet, olha só, tem um guideline, ou seja, é só você entrar lá que você vai ter 99 páginas escritas sobre o tratamento da dor no câncer. Então, é muita literatura, é bastante informação, recomendo demais. É uma fonte muito interessante, é a fonte que mais é consultada pelos oncologistas do Brasil, o NCCN, e para vocês será uma fonte também muito interessante de pesquisa, de adequação do seu poder prescritivo. Então, existem muitos relatos na literatura como controlar, como planejar, como executar, como é a gerência do tratamento da dor no câncer em toda a América Latina. E quando nós vamos colocar o Brasil dentro desse cenário, o Carlos Marcelo já adiantou um assunto que é por demais importante, nós temos que ver como o Brasil se comporta em relação à sua prescrição e ao seu consumo de opioide. Então, dá uma olhadinha aqui onde está o Brasil dentro da nossa comunidade latino-americana e dá uma olhadinha aqui em relação aos Estados Unidos. Né? Nós temos no Brasil, dependendo da literatura, entre 8 e 9 miligramas por habitante brasileiro por ano, até 13, mais ou menos, miligramas por pessoa. E quando nós olhamos nos Estados Unidos, eles consomem, por esse dado epidemiológico de 2010, 100 vezes mais do que um brasileiro. 100. Cada americano consome 100 vezes mais opioide do que um brasileiro. Então, se nós fazemos essa comparação e nós entendemos que essa diferença é absurda, são paralelos completamente diferentes a situação em relação aos opioides nos Estados Unidos, vou citar especificamente os Estados Unidos, mas não é só os Estados Unidos que enfrenta essa situação, e o nosso Brasil. Por outro lado, vamos ver outros dados de literaturas diferentes. Olha aqui o consumo no Brasil, em torno de 11 miligramas, como eu falei por você, por pessoa por ano. Veja aqui, por esse dado, por essa fonte, os Estados Unidos consomem 70 vezes mais do que um brasileiro. Então, frente a esses dados, o que nós temos que entender primeiro? O bicho não é tão feio quanto parece no Brasil em relação ao consumo de opioides. As críticas que são feitas de forma tão contundente a respeito da prescrição ilógica, da prescrição irresponsável, elas cabem também um questionamento a respeito de quanto o nosso povo sofre. E quando nós falamos sobre sofrimento, nós falamos sobre diferenciar dor crônica de dor aguda. Então, nós vimos claramente pela escala analgésica da OMS que são cuidados distintos que nós devemos ter na prescrição de qualquer droga, especialmente dos opioides, quando falamos de dor crônica, quando falamos de dor aguda, quando falamos de dor crônica não oncológica, quando falamos de dor crônica oncológica. Então, são critérios que devem ser vistos com muito cuidado para que você não tenha uma percepção equivocada desde o início, porque entendemos que de toda farmacoterapia que nós temos para controle e modulação da dor, desde o nosso receptor lá na pele e na periferia, até o córtex pré-frontal, que o opioide faz parte. Faz parte. Então, o opioide ele tem que ser visto dentro do mesmo cenário de outros medicamentos que são entorpecentes. Ele não pode ser visto nem como pior, nem como melhor. E por que ele tem que ser visto dessa maneira? Porque nós temos que ter um pensamento cientificista. Nós temos que nos basear em guidelines e trabalhos de qualidade que mostrem fator prescritivo e qualidade da segurança com as diversas drogas, as diversas vias de administração e as diversas doses.
Não é a mesma coisa você usar buprenorfina sublingual e buprenorfina transdérmica. Não é a mesma coisa você usar tramadol de liberação cronogramada, tramadol de liberação imediata, tramadol injetável. Não é a mesma coisa você usar morfina de liberação cronogramada, morfina de liberação imediata e morfina venosa. Então, o mesmo produto, através de padronizações diferentes, de vias de administração diferentes, doses diferentes, indicações diferentes, são fundamentais para você baixar a guarda, abrir os olhos e entender que nós temos medicamentos de alto poder de alívio de sofrimento do nosso paciente, que é essa grande família de opioides, e que, através do tempo, a medicina melhorou demais. Então, não é só a prescrição de opioide que melhorou demais, a medicina melhorou demais. E quando nós falamos sobre tratar pacientes, esse é um dos slides que, na minha concepção, são os slides mais importantes que eu tenho nessa aula. Veja bem, vamos comparar 3 momentos do tratamento do nosso paciente. Um momento em que ele tem o primeiro degrau, uma nota de 0 a 3, um segundo degrau, uma nota de 3 a 7, um terceiro degrau, uma nota acima de 7. Um primeiro degrau, dor leve, um segundo degrau, dor moderada, um terceiro degrau, dor forte. Muito bem. É importante o tratamento desses pacientes de forma diferente? Qual é a diferença de eu tratar um paciente que tem dor mais fraca hoje e um paciente que tem dor mais forte? O tempo que você precisa para estabilizar esse paciente muda muito. Vamos ver um paciente que tem, nessa primeira linha, uma escala numérica verbal de 0 a 3. Veja que você precisa, em torno de 15 dias ou um pouco mais, para ter o controle eficaz da dor desse paciente. Mas se ele já tiver uma escala numérica verbal acima de 3, entre 4 e 6, você já vai precisar de mais tempo, em torno de 20 dias, 30 dias para poder controlar. E se esse paciente já tiver dor forte, ele tiver com uma escala numérica verbal acima de 7, ele vai precisar de mais de 30 dias, em torno de 40 dias para ter a sua dor controlada. Entendeu que a gente tem que falar com ele que a expectativa dele de controle com um único remédio na primeira dose não vai acontecer? Doutor, eu vim aqui para tirar minha dor, só me deu um remédio, ela melhorou, mas não passou. Você vai ouvir isso todo dia quando você tratar esse paciente. E você já pode dizer para ele, meu amigo, o senhor tem que me dar um tempo, o senhor tem que ter um pouco de paciência comigo para poder lhe dar um remédio que seja seguro na dose correta, que o senhor tenha pouco efeito colateral. E para eu conseguir fazer isso com o senhor, nós temos que trabalhar em parceria. Eu e o senhor temos que trabalhar em parceria. O senhor tem que entender que não vai ser tão rápido, que eu vou fazer devagar, com critério, com responsabilidade, vou escalar a dose para poder lhe dar com segurança o controle da dor que o senhor tanto almeja, que o senhor tanto precisa. Entendendo desta maneira, nós vamos também sacar que no Brasil nós temos, às vezes, a ausência de alguns produtos que existem fora do Brasil, como pirulitos de opioides ou alguns PETs que fazem dose de resgate, ou transdérmicos que têm várias doses e não apenas 5 doses, como nós temos no Brasil, o uso transnasal também, com sprays nasal, uma variedade grande de dose para breakthrough pain, para resgate através de pirulitos, e também a responsabilidade que as novas regras de compliance nos últimos 5, ou talvez até nos últimos 10 anos, não permitem mais que algumas propagandas como essa, que uma criança com uma aparência linda, absolutamente saudável, olha por um pirulito de fentanil como se fosse uma guloseima, que ele tem o formato de guloseima, ele tem a cor de guloseima, e ele não é guloseima, é um medicamento perigoso, é um medicamento de Deus, por um lado, e é um medicamento que traz uma responsabilidade prescritiva gigante, por outro lado. Então, isso não é aceitável nos dias de hoje. E nós devemos diferenciar como vamos chamar essa família, como nós vamos chamar esses produtos. Vamos chamar de opiáceos, de opioides, de analgésicos narcóticos, como nós chamamos durante muito tempo, né? De hipnoanalgésicos, havia muita nomenclatura. O termo mais corretamente utilizado para a nossa questão seria opioide, que são todas as drogas, sejam elas naturais ou sintéticas, que têm uma propriedade semelhante à morfina, incluindo os endógenos. Então, os opioides endógenos e os opioides exógenos. Os opiáceos, então, são alguma derivação de algumas substâncias, especialmente alcaloides, né, que derivam do ópio.
não quer dizer que a gente vai conseguir colocar dentro dessa nómina todos os produtos endógenos e exógenos. Então, vamos usar o termo opioide. Quando nós usamos o termo opioide, nós entendemos que praticamente todas as vias são possíveis. Endovenosa, intramuscular, intraarticular, subcutânea, intratecal, epidural, transdérmica, nasal, retal, mas que a oral é a mais barata, que permite a automedicação, é aquela que você consegue dar mais independência ao paciente de conseguir fazer sem o controle de um cuidador, de um familiar, para poder trocar, por exemplo, uma injeção parenteral ou um adesivo que está nas costas do paciente. Então, vamos dar sempre preferência pela via oral. Como eu falei no início, eu não gostaria de entrar na seara pesada e monótona de falar dos analgésicos, agonistas puros, agonistas parciais, agonistas antagonistas, antagonistas puros, que cabe uma aula só sobre isso, que é uma aula prescritiva. Então, eu gostaria muito de falar de uma forma conceitual, para todo mundo entender o tamanho do problema e o tamanho do benefício dessa família analgésica. E aí eu começo a dizer o seguinte, meu amigo, veja que problemaço que nós temos. Qual é o problema? Bom, apesar do uso de doses individualizadas em intervalos regulares, alguns pacientes não apresentam resposta analgésica que seja eficaz, ou então eles têm muito efeito colateral. Como é que se explica isso, gente? Como é que a gente interpreta esse problema, Paulo? Então, aquele negócio de começar com 4 em 4 horas, com intervalo de 12 em 12, cronogramada, para trocar o PET de tanto em tanto tempo, isso caiu? Não, não caiu. Mas é importante que você entenda que não é a única fonte de informações que você precisa para poder prescrever um opioide, porque existe um problema. E esse problema é o borogodó, é o feeling, é a maneira da arte de você negociar com o seu paciente. Se não houvesse essa arte prescritiva, não tivesse essa interação entre você e seu paciente para entender mais a fundo, ler e interpretar o que ele tem ali a dizer, a medicina seria feita apenas por um algoritmo. Seria feita apenas por um balconista de farmácia que sabe ler bulas, e aí seria muito fácil exercer a medicina. Não, nós temos um quê de arte que nós não tratamos através de ciência médica que trata a doença. Nós somos artistas porque nós tratamos o doente, e a arte de interpretar, a arte humana, a arte de forma humanitária de entender o tamanho do problema desse paciente. Vamos voltar para a ciência médica. Então, qual é o problema? O problema é que tem um gene danado chamado OPRM1, que ele codifica o principal receptor opioide, que é o receptor M1. E existem documentados hoje pelo menos 800 polimorfismos diferentes. Em tese, um paciente pode responder de 800 maneiras diferentes a cada medicamento opioide que você dá. Olha que problemaço. Então, quando você dá um medicamento para um paciente, olha o que acontece. Olha que coisa interessante que é a farmacogenômica. Dentro de uma família, você, seu pai, sua mãe, seus primos, tias, irmãos, vocês podem, dentro dessa mesma família, variar em ação até 100 vezes de diferença da potência, da relação com o opioide dentro de um grupo tão pequeno. Olha que coisa louca. E por que isso acontece? Quando você pega numa população e você joga um remédio lá na população, um grupo de pessoas, podem acontecer basicamente 4 coisas. O cara responde ao analgésico e não tem efeito colateral algum. Glória! Esse é o que a gente queria. Ele responde ao analgésico, não tem efeito colateral. Tem outro cara que responde ao analgésico muito bem, mas ele tem efeito colateral, é difícil para ele tomar. Tem um outro grupo que não responde de forma analgésica e não tem efeito colateral. É quando você bebesse água. Quem já atendeu o paciente fala, doutor Paulo, eu tomo esse remédio, parece que eu bebi água. Acredita que pode ser. E existe o grupo Trevas. O grupo Trevas é aquele que não responde analgésico e só tem efeito colateral, que é o pior dos grupos. E como é que se explica isso? O polimorfismo. E como é que você consegue resolver isso? Farmacogenética. Então, no futuro, a gente vai fazer uma medicina personalizada, porque nós vamos saber se para aquele produto, com análise genética do DNA desse nosso paciente, ele é um bom respondedor, um mau respondedor, ele é um metabolizador rápido, um metabolizador lento, de modo que a gente vai personalizar a prescrição opioide do nosso paciente. Mas hoje,
Nós vivemos uma realidade que não começou agora, começou com Bônica, lá nos anos 50, nos Estados Unidos. Ele descreveu uma característica da prescrição desta família de remédios, chamada opiofobia, ou opiofobia, é um medo do opioide. E quem é que tem medo do opioide? Todo mundo. Todo mundo tem medo do opioide. Você fala assim para o paciente, eu vou lhe dar morfina. Ah, meu Deus do céu. Na hora que você pega uma receita amarela, olha a responsabilidade que você tem, você fica estressado, você tem que anotar, tem que pegar a receita na vigilância estadual. Olha como é que é complicado. Você prescreve no hospital, o farmacêutico tem medo, meu Deus, ele mandou fazer morfina numa criança venosa. Cara, vão chamar até o diretor do hospital para te chamar. A mãe, quando vê uma prescrição, vão dar morfina para o meu filho. Meu Deus, dê tudo para o meu filho, menos morfina, que ele vai ficar viciado. Isso chama opiofobia. É o medo do sistema. A enfermeira tem medo de aplicar. Todo o sistema tem medo de manusear esse medicamento. E qual é o motivo real da opiofobia? É o desconhecimento, é a ignorância. Então, quando nós somos responsáveis pelo tratamento do nosso paciente, nós temos que treinar o sistema do nosso hospital, da nossa instituição, da nossa clínica, para não demonizar o opioide e nem dizer que ele é bonito, bacana e legal, e ele é um anjinho que não dá problema nenhum. Dá. Então, da onde vem essa história? Imagina o seriado famoso da televisão, com o médico mais brilhante dos médicos brilhantes, que é o Dr. House, ele é viciado num tipo específico de analgésico opioide. Mas ele é viciado, ele toma de forma contumaz, eu vou explicar mais à frente sobre isso. Não, ele é dependente químico, ele tem dor crônica, ele precisa do remédio. Ele não toma para se divertir, para ir para mais, para ficar doidão. Ele toma porque ele tem dor, é uma distorção. E o que aconteceu com os Estados Unidos ao longo desses anos? Na administração Trump foi veiculado fortemente um alerta sobre a chamada crise de opioide ou a epidemia de opioide, que é pura verdade. Eu comecei essa palestra falando para vocês que eles consomem de 70 a 100 vezes mais opioide que um brasileiro. Então, isso tudo é verdade, isso leva um medo inacreditável. E esse medo leva um pêndulo, ou seja, um pêndulo de, cara, eu odeio isso, não vou dar de jeito nenhum. Um outro pêndulo, não, cara, temos que dar para todo mundo, não podemos restringir, as pessoas têm direito a ter alívio de sua dor. E uma coisa que eu venho dizer para vocês hoje é que não podemos ir para os extremos, a gente tem que personalizar a prescrição de nossos pacientes. Quando nós personalizamos essa prescrição, nós não vamos ter crises catastróficas de sofrimento como existe na África e não teremos crises catastróficas como nós vemos nos países mais desenvolvidos, com uso sem grande restrição de muitas opções de opioide, com dose, com campanhas, etc. Poderia falar um monte sobre essa realidade, mas o que eu quero bater hoje é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje nós temos subtratamento no Brasil e eles têm uma crise do opioide. Então, frente a essa realidade, a mídia busca um monte de gente para falar, cara. Isso é um tema de mídia incrível. Tem aqui uma fotinha até do Ramon, que deu o nome PEN Brasil para o nosso Instituto PEN Brasil, que é um pioneiro da dor no Brasil, de Vitória no Espírito Santo. E eu dei um depoimento falando exatamente sobre isso nessa revista. Os opioides são diferentes. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Vamos ter muito cuidado. A gente pode agravar o desabastecimento, a gente pode agravar o subtratamento, não entendendo exatamente essa realidade. Por quê? Porque nós temos mapas, às vezes nem tão atualizados, nem tão seguros, de várias partes do mundo que nós não sabemos como as pessoas prescrevem, como elas têm acesso ao remédio. Mas repara que os países mais desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, boa parte da Europa, Austrália, África do Sul, eles têm um consumo bem mais alto do que a gente. Enquanto que a África tem um consumo mais baixo do que a gente. Ou seja, não tem nada equilibrado, está tudo desequilibrado. E aí, quando nós vemos o Brasil, a gente vai ver lá sobre quanto que o Brasil importa, quanto que o Brasil consome, a gente vai ver que a gente continua, até no cenário mundial, tendo uma prescrição relativamente pequena. E essa relação de prescrição relativamente pequena, esse é o segundo slide mais importante que eu falei para vocês hoje. Né? Eu falei, o primeiro mais importante é entender que se o cara tiver com dor mais forte, vai demorar mais tempo para controlar e vai precisar de mais remédio. O segundo slide é esse aqui. Olha só de que ano é esse slide e olha a fonte. Organização Mundial de Saúde em 2010. 13 anos depois, vamos comparar o que dizia em 2010 com o que acontece hoje. Nos Estados Unidos,
eles diziam que o consumo de opioide nos Estados Unidos era considerado adequado. Há 13 anos atrás, eles diziam adequado. E o Brasil? Não, o Brasil, eles diziam que o consumo do Brasil era muito baixo. Muito baixo. Então, quando nós vemos hoje a realidade, 13 anos depois, o consumo dos Estados Unidos não é mais considerado adequado. O consumo nos Estados Unidos é considerado muito alto. E o consumo do Brasil de muito baixo continua muito baixo. Então, até essa evolução nos últimos 13 anos não foi favorável ao Brasil e não foi favorável aos Estados Unidos. Nós continuamos num grande desequilíbrio entre a forma prescritiva e o consumo de opioides nas nossas populações. Vamos ver, então, se o Brasil cresceu o seu consumo no cenário mundial. Não, ele continua com um cenário de crescimento ainda muito baixo, pelo menos até essa época que nós estamos falando. E, para você conseguir prescrever com clareza, com firmeza de propósito, com conhecimento, embasado na ciência, não por emoções e por percepções completamente não racionais, 4 coisas você tem que entender. Se você entender o conceito dessas 4 coisas hoje, cara, vai ser a glória, eu vou ficar muito feliz. A diferença entre vício e dependência física e a diferença entre tolerância e pseudotolerância. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês entenderem com clareza. Quando nós falamos sobre dependência física, é a característica que acontece quando a gente tira um medicamento muito rápido. O anti-inflamatório faz isso, benzodiazepínico faz isso, vários anoréticos, antiarrítmicos fazem. É a síndrome de abstinência ou fenômeno de retirada, é a mesma coisa. Isso tem mecanismos noradrenérgicos, é diferente do mecanismo dopaminérgico, do sistema límbico, do vício. Vou falar um pouco mais sobre o vício. O vício requer consumo compulsivo. A pessoa não consegue se controlar, ela busca o consumo. Ela não busca para o alívio da dor. E se ela usa a morfina de forma regular, e essa morfina, depois de algum tempo, ela é retirada de forma abrupta, ela vai sentir falta. Então, esse fenômeno de retirada, essa síndrome de abstinência, não vai levá-la a um consumo compulsivo, vai levar a um consumo necessário. E basta fazer um pequeno desmame, retirar com um pouco mais de paciência, 1 semana, 15 dias, não precisa de 2, 3, 4, 6 meses, como eu tenho visto. O pessoal tira 10% por mês, 5% por semana. Cara, não precisa. Em 1 semana, 10 dias, você pode tirar com mais velocidade que não haverá abstinência. O que pode ter para diferenciar isso? Pode doer de novo. Então, quando o paciente, doutor, não dá para diminuir o meu remédio? Dá. Vamos combinar o seguinte, só está tomando 10 miligramas de morfina de 4 em 4 horas, são 60 por dia, tá certo? Tá certo. Então, vamos diminuir? Vamos. A senhora quer aumentar um pouquinho o espaço? Em vez de tomar de 4 em 4, tentar 6 em 6? A senhora quer cortar o comprimido? A senhora quer que eu lhe dê uma outra fórmula, trocar um comprimido de 10 por uma solução oral? Tem muitos recursos que a gente pode ter. Então, nós vamos retirar lentamente desse paciente apenas para saber se ele não vai ter dor. Pensando que ele não quero que ele tenha abstinência e também não quero que ele tenha dor. Então, se ele está estável, é só ter calma, só ter um pouquinho de paciência. A abstinência, ele é um fenômeno, então, que vai acontecer com fenômenos que geram a necessidade de uma redução mais lenta. Pode ter mialgia, o paciente pode ter crises simpáticas com taquicardia, sudorese, pode ficar nervoso, ansioso, perder o sono, né? Lembra que o opioide faz muita constipação, então ele pode ter diarreia. Então, isso é abstinência. E abstinência é só retirada rápida, né? Não é vício. Abstinência pode gerar fenômeno de dor. Então, se você tirar rápido, ele pode ter dor, não só pela abstinência, mas porque a doença não está 100% controlada. Ele pode precisar de uma dose mais baixa para controle. Então, é só fazer devagar. O que é vício? Ah, não, vício é uma coisa muito mais complicada. Vício é uma doença neurobiológica. Vício precisa de equipe multiprofissional, de equipe de saúde mental para te ajudar. Ela é uma doença neurobiológica que é caracterizada por condutas aberrantes, como podemos discutir horas sobre o que é uma conduta aberrante, em que participam fatores genéticos, psicossociais e ambientais que levam a uma ingesta compulsiva. É o bêbado que chora hoje quando chega em casa
e depois ele quebra a casa toda, no dia seguinte se ajoelha no pé da esposa, diz que nunca mais vai beber, na noite seguinte ele já chega bêbado de novo. Ele não consegue não usar aquilo que ele não quer. O cracudo, ele está lá usando crack, mas ele não queria morar na Cracolândia, ele queria ter família, trabalho e ter uma vida digna, mas ele não consegue, ele usa mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que vai pegar uma doença contagiosa através de uso parenteral de forma não responsável, e ele usa, ele suplanta o risco, suplanta a dor, suplanta toda coisa ruim daquele produto, porque ele não consegue ficar sem consumir. Então, quando a gente fala sobre vício, vamos passar no opioide, cara, a incidência é relativamente baixa. Vou falar critérios para você encontrar os pacientes que você tem que ter cuidado um pouco mais à frente. Mas se esse paciente não é um paciente que tem grandes problemas emocionais, grandes situações psiquiátricas mais graves, que já não tem história de consumo de álcool, de outras drogas mais suaves, como ansiolíticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, a possibilidade desse cara desenvolver vício durante um tratamento controlado, responsável por um médico, é muito baixo. É muito baixo. Mas os trabalhos variam enormemente. Por quê? Porque os indivíduos variam enormemente, os produtos, as vias de administração, as doenças, os prazos de uso. Então, é muito complicado a gente falar de um percentual de vício geral, mas eu vou dar a dica para vocês quem a gente tem que ter cuidado para tomar. O que é um indício de vício? Aumento da dose, um passo muito curto. E, doutor, eu estou precisando tomar mais. Ou mudança pelo próprio paciente. Se eu mandou tomar 10 miligramas, eu já estou tomando 30, tá? 10 não adianta nada para mim. A historinha da carochinha, perdeu, o cachorro comeu, caiu no vaso, molhou, a letra estava ilegível, o farmacêutico só tinha uma caixa. Cuidado com essas conversinhas, né? O cara que vai ao pronto-socorro com frequência, daqui a pouco já tem até um red flag lá piscando quando ele aparece, que já sabe que ele vai lá para pedir medicamento, especialmente parenteral. Ou então ele diz assim, olha, só tem esse remédio, não adianta me dar outro, eu só aceito esse remédio, tem que ser na veia, porque é o único que melhora. Bom, isso é quase patognomônico, né? Pegar apresentações retarde, quebrar no martelo, dissolver, ou seja, tudo isso são indícios fortes de vício. Já a tolerância, olha que interessante, é uma característica dos opioides. Não é uma característica dos anti-inflamatórios, por exemplo. Anti-inflamatório, quando você toma, ele age como anti-inflamatório da mesma forma, mesmo por longos prazos. Só vai piorar o efeito, na realidade, quando a doença piorar, e não pela perda de função. Já a tolerância no opioide, isso é fato. E alguns medicamentos são mais propensos a isso. A gente vai ter que ir aumentando a dose para o paciente ter a mesma sensação de alívio analgésico. Isso é uma coisa que acontece mesmo. E eu vou explicar o que a gente faz quando essa tolerância começa a andar muito rápido ou a gente não está conseguindo acompanhar. Um aumento de dose muito rápido para você poder ter um bom resultado. Diferenciar imediatamente da tolerância falsa ou a pseudotolerância, que na realidade não é pseudotolerância, ou seja, é uma piora da doença, é uma nova doença, ou o paciente tem alívio da dor e passou a fazer coisa que não fazia antes, passou a ficar mais em pé, andar, fazer ginástica e a dor piorou, né? Ou não tem nenhum compromisso com o tratamento, ele toma de forma aleatória, não é raro a gente ver pacientes tomando de forma mais absurda. Então, diferenciar tolerância, que é um problema do remédio, de farmacocinética, farmacodinâmica, melhor dizendo, da situação de pseudotolerância, que não tem nada a ver com remédio, tem a ver com o hospedeiro, que é a pseudotolerância. Então, vamos fazer um resumo rapidinho. Dá preferência pela via oral, horário regular é importante, pensando na farmacocinética do remédio, mas pensando naquele doente, né? Olha o detalhe e dá atenção ao indivíduo. Prever resgate, ou seja, tem que ter uma dose analgésica constante, mas ele vai ter picos de dor, ele tem que ter a opção de usar o analgésico na casa dele, não ter que tirar a família de casa, ir na farmácia, não estou encontrando, ficar sofrendo a noite toda até de manhã. Então, você tem que prever um resgate. Não esquece que o opioide dá constipação, todos dão constipação, um mais que os outros, pacientes são diferentes, o paciente está tomando morfina, diz que o cocô está normal, tem paciente que toma um comprimido de codeína e faz obstrução intestinal, então são muito diferentes, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Os efeitos colaterais mais indesejáveis são a anorexia, tonteira,
náusea ou vômito e constipação intestinal. Esse quarteto você tem que dar muita atenção. E aí você tem que reavaliar, não só em relação a quanto melhorou de 0 a 10, mas como é que melhorou a funcionalidade, se você está conseguindo fazer mais coisas, se você está melhorando, se você está trabalhando, está conseguindo lavar roupa, cuidar de si mesmo, tomar banho em pé, entrar e sair do carro, são coisas muito importantes. E para tratar especificamente a constipação intestinal, que cabe uma aula inteira só de tratamento, eu vou resumir essa aula liberando para vocês uma indicação do Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal Induzida pelo Opioide, que foi escrita há mais de 10 anos atrás, em 2009, está público na internet, que é um trabalho lindo da galera dos cuidados paliativos, que fizeram um trabalho incrível, dando orientações interessantíssimas, com classificação de tipo e modelo fecal, várias opções de tratamento laxativo, intervalo, feriados de opioides, muitas opções para você poder controlar melhor a dose, a constipação. Quando que a gente troca? Tem um paciente que está tomando, em que momento passa pela sua cabeça trocar o opioide desse paciente? Bom, basicamente, as razões seriam: mudou a via de administração, esse cara tomava pela boca, tem uma GTT agora, uma gastrostomia, eu vou ter que mudar a via, né? Ou dose muito alta, ou seja, eu estou tomando 300 miligramas de morfina com apresentação de 10 miligramas. Então, está na hora de eu mudar, né? Está na hora de eu mudar de apresentação, né? Rodar o opioide, o mesmo produto, só com uma liberação, uma dose maior por comprimido, para diminuir a quantidade de comprimido que toma, aumentar a adesão do tratamento. Diminuir o intervalo de dose, aumentar o intervalo de doses, aumenta a adesão ao tratamento. Remédio que você toma uma vez ao dia é melhor do que toma 2 vezes, que é melhor do que toma 3, que é muito melhor do que toma 6. Adesivo que você troca a cada 7 dias é melhor do que troca a cada 4. Então, quanto mais longe for essa prescrição, quanto maior for o intervalo, maior é a adesão. Por outro lado, isso é possível quando o paciente é mais estável. Então, você não consegue uma estabilidade de paciente que muda muito a estabilidade da doença e da dor com momentos tão longos de troca. Talvez você tenha que ser um pouquinho mais curto. Quando a gente começa a perder resposta, lembra, tolerância, começou a perder resposta, está piorando, estou progredindo, está difícil, eu vou trocar esse medicamento, eu vou rodar esse medicamento, né? Ou tem muito efeito colateral. A gente sabe que uma apresentação transdérmica, de um modo geral, dá menos constipação do que uma apresentação por via oral, que codeína constipa mais que morfina, por exemplo. Então, é uma estratégia da gente pensar. Ou que tem desabastecimento. Cara, eu já passei por vários momentos de desabastecimento com muitos opioides no Brasil ao longo da minha carreira. E aí você vai ter que trocar, você vai optar por outras coisas que são mais acessíveis. Como é que você faz esse rodízio? Bom, existem várias maneiras, mas, basicamente, todos os opioides se reportam à mãe morfina. Ou seja, seja buprenorfina, metadona, fentanilo, seja o que for, você vai usar uma tabelinha para trazer esse medicamento para a morfina. Tá certo? E aí, deste medicamento que você trouxe para a dose de morfina, que você vai trocar para o próximo. Tá? Então, você não troca codeína por metadona, você trata a codeína para morfina, a morfina para metadona. Tá? Então, como é que você faz isso? Você, quando faz esse cálculo de dose, por exemplo, 20 miligramas de morfina pela boca, qualquer tabela, qualquer aplicativo você baixa grátis na internet sobre equivalência analgésica, dá que metadona é mais ou menos umas 3 vezes mais potente que morfina. Então, metadona, 20 miligramas, mais ou menos 60 miligramas por via oral. Então, se eu estou dando a esse paciente esta dose, na próximo medicamento que eu for trocar, seja morfina para metadona, seja metadona para morfina, eu vou reduzir em torno de 30%. Então, o nosso paciente que está tomando 60 de morfina, se eu for passar para metadona, eu não vou passar para 1/3 em relação à dose analgésica, eu vou passar para 1/3 menos 30%, em torno de 14, na prática, 15 miligramas. Isso fica, nessas tabelas, disponível para todo mundo. Então, é fácil você fazer essa troca de uma maneira muito simples. Todo mundo vai se reportar à mãe morfina, e aí, a partir da morfina, você vai para o outro opioide novo que você quer trocar. É simples isso. Muito mais fácil ainda, que quando você precisa calcular, você baixa uma tabela, baixa um aplicativo, está grátis na internet, tem vários,
A própria indústria farmacêutica veicula isso nos seus sites, vocês vão encontrar isso com relativa facilidade. Então, vou te dar uma dica agora de uma publicação da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, que é assinada por 3 ex-presidentes, Durval Crachete, José Tadeu Teixeira de Siqueira e João Batista Garcia. Esses 3 professores fizeram recomendações para o uso responsável do opioide do Brasil, tem mais de uma parte, é uma coisa muito completa, que nós vamos ver algumas coisas que devem ser mandadas. Uma delas é ter um consentimento informado. Então, quando você faz um acordo de tratamento com o paciente, você estabelece um vínculo, uma responsabilidade recíproca, você tem que fazer como se fosse um acordo, tácito ou não, de informar esse paciente. É dever, é obrigação nossa informar o paciente sobre os riscos de prescrever qualquer tipo de tratamento, não é só opioide. Mas eles sugerem nesse trabalho que a gente tenha um consentimento informado, esclarecido, bem específico para o uso de opioides quando a gente for fazer uma prescrição dessa família de medicamentos para os nossos pacientes. Então, como é que a gente acha aquele sujeito que tem maior risco? Olha só, quem tem baixo risco, mais risco ou um risco alto? Baixo risco, não tem história de abuso de substância, não tem comorbidade psiquiátrica, não tem comportamentos aberrantes. Esse cara tem muito baixo risco de se tornar viciado. Já se ele tiver uma situação que pelo menos um desses fatores se torne positivo, a história de uso de álcool, tem alguma comorbidade como ansiedade, depressão maior ou menor, esse cara já tem um risco moderado, mais cuidado. Mas se ele tem a trinca, ele tem história de uso de substância, ele já tem um passado psiquiátrico, ele está com comportamentos atuais, chamados comportamentos aberrantes, esse cara tem alto risco. Muito cuidado ao prescrever opioide para esse paciente. Então, como é que a gente garante o uso racional do opioide? Primeiro, estabelece uma boa relação médico-paciente. Isso você tem que ter uma participação ativa, não pode ficar à distância, né? Define claramente qual é o teu objetivo, qual é o plano de tratamento, né? Explica detalhadamente o que vai acontecer, explica os efeitos colaterais, né? Monitora não só a dor, mas a funcionalidade, traz para programas educacionais que vão beneficiar esse nosso paciente. Então, nessa situação, a gente trata o paciente, não trata a doença, né? Devemos ter um prescritor, tem um oncologista, combina com ele que você que prescreve o opioide, tem acesso à equipe multi e interdisciplinar, né? Usa analgésico regular, e não apenas se necessário, encontra a dose ideal, que parece bobagem, mas é aquela balança entre a menor quantidade que eu posso dar com o máximo de benefício, com a menor dificuldade de efeito colateral. Seria muito fácil isso, né? Mas não é difícil. A menor dose, o máximo de benefício analgésico, a menor quantidade de efeito colateral. Essa é a tua meta, temos que perseguir a meta, porque ela é muito, muito relevante. Tá? Os efeitos adversos, às vezes, são piores até do que a própria dor que esse paciente tinha. Então, um canal de comunicação não precisa ser contigo, mas com o sistema, né, com a sua clínica, com a sua enfermeira, com a sua unidade, com a sua unidade de tratamento oncológico, com o seu pronto-socorro, ficar muito cuidado com esse comportamento aberrante, botar a equipe de saúde mental para ajudar a tratar, né? Suspender o remédio com uma forma um pouquinho mais gradual para não ter abstinência, para não ter problema, e tem que ter educação ao paciente, tem que ensinar ele tem que ter conhecimento por que um remédio toma de 4 em 4, outro de 6 em 6, ou de 8 em 8, e o dele é diferente. Todo mundo toma de 4 em 4, ele não toma de 4 em 4. Ele precisa ser educado em relação a isso. Você precisa explicar isso para ele. Então, para concluir, o que eu devo dizer? Como é que está o uso de opioides assim no Brasil, né? No mundo, de um modo geral, não só no Brasil? De um modo geral, 66% da população não tem nenhum consumo de opioides, não tem acesso. 66% da população mundial. 10% tem consumo muito baixo, 3% baixo, 4% chamado moderado e 8% chama de adequado, que eu vou questionar aqui um montão de tempo, né? O que é exatamente adequado? Eu acho muito complicado falar em adequado por uma dose para a população como um todo, uma quantidade em miligrama por pessoa, acho muito complicado, e 9% a gente não tem nenhum dado, essa é a Organização Mundial de Saúde. O consumo mundial de analgésico continua sendo inadequado, obviamente, então pessoas com dor moderada e intensa continuam não recebendo o tratamento que necessitam. Governos e organizações de saúde
e organizações não governamentais devem trabalhar em parceria para resolver essa situação. Não tem uma fórmula certa. Cada país, até cada região, um país continental como o Brasil, não, cada região tem que tratar de forma diferente, né? Porque são muitas ações que a gente pode ter, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, das políticas de saúde pública, dos regulatórios, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é, por exemplo, o PCDT. O PCDT é Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Foi até publicado em 2012 e só foi feita a revisão em 2021. Em 2021. E veja o que aconteceu em 2021. Vamos ver o que temos de tratamento para dor disponível no Brasil ao nível do SUS, né? Sob responsabilidade de dispensação do SUS. Nós temos 4 analgésicos simples, né? Anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, dipirona, paracetamol e ibuprofeno. 3 opioides, morfina, metadona e codeína. Temos 3 antidepressivos, amitriptilina, clomipramida e nortriptilina, e temos 4 anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico e gabapentina. Questionamos, será que isso tudo dá conta? Bom, fizemos então uma pesquisa nacional, uma pesquisa pública, né, uma avaliação pública para uma atualização desse PCDT. O que aconteceu? Não passou, porque nós pedimos a padronização no SUS do tramadol, do fentanil, da oxicodona, da buprenorfina, da pregabalina e do plástico de lidocaína. A reunião do CONITEC foi desfavorável. Foi desfavorável porque eles avaliaram que não apresentava superioridade desses medicamentos em relação aos existentes, consequentemente, não havia necessidade de mudar, mas o real motivo é que isso seria um aumento significativo dos custos, que a pátria não conseguiria manter esses medicamentos disponíveis para o SUS, o que é um cenário muito ruim. Eu trago para vocês aqui um dos pouquíssimos dados que eu consegui do DataSUS, né, que são do Sistema Saber, do PCDT. Esses são números de milhões de comprimidos que são dispensados no SUS no Brasil todo ano. Então, morfina é o produto que é mais dispensado, seguido da codeína, com uma dose bem menos significativa de metadona. Então, isso não é significante, isso não resolve o problema do Brasil, são muito poucas drogas e poucos centros de distribuição. Então, a discussão é, o que nós temos hoje é suficiente para o manejo adequado da dor crônica? Então, a minha opinião é que não, a gente deveria rever isso. Então, eu queria mandar uma mensagem para vocês, para casa, que é: analgésico tem que ser adequado ao fenômeno da dor do nosso paciente. O padrão e a intensidade mudam. Então, você tem que mudar a prescrição, tem que ter muita atenção ao detalhe, ao paciente, ao familiar, ao cuidador. A mudança do rol da ANS permitiu que os convênios forneçam de forma gratuita para o tratamento da dor no câncer de toda a família dos opioides, irrestritamente. Nós temos cerca de 70 milhões de brasileiros que estão na saúde suplementar. 70 milhões de brasileiros têm acesso irrestrito pela mudança do rol da ANS de metadona, de codeína, de morfina, de todos os analgésicos opioides, né? É um procedimento simples, é um relatório simples que a gente encaminha para a saúde suplementar. O próprio paciente da entrada ele passa a receber, na minha expectativa aqui no Rio de Janeiro, entre 20 e 30 dias o paciente está recebendo. Controle do evento adverso é muito importante, especialmente a constipação. Tá? A constipação tem que dar uma atenção muito especial. Agora, apesar disso tudo, qual é o principal fator que limita, que é um fator limitante ao tratamento adequado do paciente na dor no câncer? Você poderia dizer que seria... o paciente não tem acesso ao remédio, Paulo. Você acabou de dizer que só tem... No SUS, 3 remédios, a saúde suplementar só atende 70 milhões, nós somos 210, 220 milhões de brasileiros, ou que as drogas são muito ruins, isso tem muito efeito colateral, ou então que esses pacientes chegam para a gente já com uma fase muito avançada da doença. Não, senhores. O principal motivo de o paciente não receber o tratamento adequado é o baixo conhecimento, é a baixa entendimento da qualidade prescritiva desses produtos nos pacientes de câncer. Então, quando nós falamos sobre tratamento em paciente de câncer, a coisa tem que ser individualizada, personalizada, porque as pessoas são diferentes frente a mesmo fator estressor, mesmo fenômeno de dor, é diferente, não cabe julgamento, não cabe dizer que ele é fricoteiro, não cabe dizer que ele é forte para aguentar a dor, não, você apenas vai tratar como aquele paciente percebe a dor, quanto para ele é grave.
Para isso, nós entendemos também que nós vamos trabalhar mais do que controlador, nós vamos trabalhar pela qualidade de vida desse paciente. E existe um critério para você avaliar a qualidade de vida em 5 dimensões, o EQ 5D. A mobilidade, a capacidade de autocuidado e as atividades de vida diária são muito importantes de serem resgatadas. Isso só é possível quando você controla a dor, controla a ansiedade, controla a depressão, melhora a qualidade do sono. Então, o meu recado final para vocês é: nós não tratamos dor, nós tratamos sofrimento. E para diminuir o sofrimento, a gente tem que pensar em qualidade de vida. E qualidade de vida não é tomar vinho, correr na praia ou viajar para Paris. Qualidade de vida é aumentar a mobilidade, que aumentando a mobilidade ele vai para Paris. Melhorar a capacidade do autocuidado, porque ele vai se vestir, tomar banho e ele vai para Paris. Aumentar a atividade de vida diária, porque ele vai se relacionar com as pessoas, ele vai relacionar com a família, ele vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, ele vai viajar para Paris. Então, o controle da dor, da ansiedade, depressão, da qualidade do sono é o objetivo final para permitir qualidade de vida. Esse paciente, com essas características, maior mobilidade, capacidade de autocuidado e das atividades de vida diária, ele vai fazer o que ele chama de melhora da qualidade de vida. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por terem me ouvido. Eu estou completamente disponível agora para vocês para ouvir as suas perguntas. Muito obrigado. Professor Paulo Renato, fantástica aula, como sempre. Já começou o show de elogios aqui no chat, mas vamos começar com as perguntas, até para dar tempo e para a gente não ficar... E, professor Paulo Renato, o senhor ultrapassou 120 espectadores, um recorde nos experts, mas mais Bom, eu pensei que você ia falar que eu ultrapassei a hora em 10 minutos, que é verdade também. Eu bati 1 hora certinha, né? Não, é mais importante do que isso. Mesmo ultrapassando a hora, não caiu os 120. Momento nenhum, começou a cair agora, depois que a aula terminou. Parabéns, estão aula fantástica. E como sempre, né, professor? Como sempre. Professor, tem uma Obrigado, pergunta sobre a farmacologia do tramadol, do tramadol, né? Exerce quais funções neurotransmissores e se ele tem realmente uma capacidade com essas ações de alterar o humor. Tem, olha só que pergunta interessante. Tramadol é um dos remédios mais comuns no Brasil hoje, né? Dos opioides prescritos, né? Você vai no pronto-socorro, o cara com dor forte, dor oncológica, uma fratura grave, fazem 50 miligramas de tramadol como se fosse um remédio muito forte. Nós que vivemos o mundo da dor, sabemos que o tramadol não é tão forte assim, né? Ele é considerado um opioide fraco, porque ele tem dose limite de 400 miligramas em 24 horas, mas ele tem algumas características que são muito, muito favoráveis ao tramadol. São 3. Primeiro, ele tem parenteral para uso em qualquer via. Subcutânea, venosa, intramuscular. 2, ele tem liberação rápida, imediata, com 50 miligramas pela boca, e tem uma liberação cronogramada de 100 miligramas, que é muito interessante para diminuir o número de tomadas ao dia. Tramadol tem uma farmacocinética parecida com a morfina, de 4 a 6 horas, então você vai ter que tomar várias vezes ao dia. A liberação cronogramada permite melhorar. Vamos fazer um paralelo. Qual é os chamados opioides atípicos, ou seja, opioides que não são típicos? O opioide típico é aquele que é um agonista ou que ele é um antagonista. Esse é um opioide típico. Ele vai trabalhar no receptor opioide, especialmente no Mi, sigma, kappa, delta, epsilon, vai agir de alguma forma nesses receptores. Os atípicos são o quê? Eles fazem alguma coisa além do receptor. Por exemplo, tramadol ele inibe parte da recaptação da serotonina e da noradrenalina, muito parecido com o que um antidepressivo dual faz, bem próximo, parecido do que um tricíclico faz. Então, ele pode modelar o humor? Pode, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode melhorar o humor do paciente, ter uma ação melhor nas dores neuropáticas, que tem uma mediação neuropática através dos receptores ampla, NMDA, através dos receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos. Então, o tramadol vai funcionar melhor. Por outro lado, se esse paciente está tomando uma dose alta de antidepressivo, ele já tem uma inibição da recaptação da serotonina noradrenalina, ele pode ter uma crise serotoninérgica, que não é aquela crise serotoninérgica maligna que o paciente morre, mas ele fica agoniado, ele perde o sono, ele fica ansioso, taquicárdico. É raro de ver, mas é possível. E existe uma outra opção também com o tramadol, que deve ser salientada, que como ele inibe a recaptação da serotonina, bater o seu efeito analgésico, quando você associa com ondansetrona para tratar a náusea e o vômito, você está antagonizando parte da ação
analgésica do tramadol, que é inibindo a recaptação da serotonina. Então, clinicamente, eu não sei o quanto é relevante, mas em tese é muito relevante, ou melhor, in vitro é muito relevante essa inibição da ondansetrona na inibição da recaptação da serotonina pelo tramadol. Então, não confunda tramadol com tapentadol. Tapentadol é um outro medicamento, ele é um opioide forte, e ele inibe especificamente a recaptação da noradrenalina só, não agindo na recaptação da serotonina. Fantástico. Pessoal, eu tenho até foi uma decepção para mim na época. Como tratamento de dor oncológico, o medicamento que eu mais prescrevo é o Dimorph de liberação prolongada, que eu acho que eu, concluindo agora um doutorado em farmacologia, eu tenho que defender de unhas e dentes os medicamentos de liberação prolongada, que eu acho que, ainda mais para opioides, eles são mais seguros, você consegue tratar melhor o paciente. Aí um dia perguntando justamente aqui para o Cristara, ele não, o Dimorph de liberação rápida é muito mais vendido, muito mais consumido do que o de liberação prolongada. Confesso que foi uma decepção para mim, que eu achei que era o contrário, assim, e continuo achando que deve ser o contrário. Primeiro, se o senhor concorda com essa opinião, e segundo, por que isso não acontece? Será que é só educação mesmo, professor? Olha, são dois fatores, não o preço. Então, o Dimorph, vamos falar especificamente do Dimorph, de liberação imediata é bem mais barato que a liberação cronogramada, embora, quando você vai fazer a continha, eu sei que tu vai falar isso, Carlos Marcelo, tu tem que esperar eu acabar de falar. Quando você vai fazer a conta, tomar 6 comprimidos de 10 miligramas ou 2 Dimorph LC de 30, quase que vai bater junto. E se ficar um pouquinho mais caro, você diz ao paciente, olha só, meu amigo, você já pensou que você vai ter que acordar 2 horas da manhã para tomar remédio? E com esse, o senhor vai poder tomar 8 da manhã, 8 da noite, vai ser muito mais confortável, aumenta a adesão ao tratamento, é um conforto muito grande. Então, às vezes, até essa diferença de preço para o paciente que vai pagar, ele entende isso e ele faz essa opção. A segunda coisa é que, graças a Deus, se tiver no rol da ANS esse paciente atendido pela saúde suplementar, ele tem um convênio, seja ele qual for, ele vai receber o remédio. Então, hoje, o custo não é tão importante para o tratamento de opioides de pacientes oncológicos. Então, você pode se dar ao luxo de prescrever medicamentos mais caros e mais adequados para ele, fazendo a mesma analogia, transformar Dimorph de liberação prolongada no lugar da liberação imediata para mais conforto e qualidade, porque ele vai tomar os dois. Ele vai ficar com um LC de 30 em 30, 12 em 12, e se ele tiver um resgate, ele vai usar o de 10. Né? E tem que estar previsto. Na aula a gente falou, tem que prever o resgate. A dor oncológica ela não é estável, o cara tem altos e baixos. Tem um conceito chamado breakthrough pain, que caberia até, Carlos, num momento específico, dar uma aula só sobre breakthrough pain, que tem uma tradução relativamente ruim para o português, dor irruptiva, dor incidental, que tem uma característica de ser muito rápida, muito curta, então ela tem também uns detalhes para tratamento. Acho que fica aí uma sugestão. Professor, perguntaram aqui, interessante, um beijo para a Cristina lá em Brasília, nossa aluna no Simpem, sobre dor no idoso, né? Ela falou sobre dor no idoso com estenose canal, já com uso regular para medicamentos para dor neuropática. Qual opioide? Qual opioide mais adequado para paciente idoso? Eu acho que essa pergunta entra naquela minha atenção, aquela minha bandeirinha piscante, que é personalizar. Cara, eu não consigo responder essa pergunta. O que eu consigo responder? Vai devagar. Só isso. Vai devagar, né? E se coloque disponível e busque ativamente o resultado. Quando você usa, por exemplo, um medicamento como a buprenorfina tem um metabolismo no velhinho muito parecido com o metabolismo do paciente jovem. Geralmente você não precisa fazer muita adequação de dose. Por isso eu vou cair dentro no velhinho. Chegou comida? É o quê? Oi, Lene. Deixa um pouquinho da comida para mim aí também. O microfone dela abriu aqui.
Então, eu acho assim, como é que está a função renal, como é que está a função hepática, como é que está o estado cognitivo, quem vai controlar o remédio, quem vai dar o remédio. Isso, para mim, é mais importante do que a gente pensar hoje se é velho, se é novo, e se esse remédio é melhor para um velho, é melhor para um novo. Eu, de fato, não tenho muita restrição, não. Eu prescrevo oxicodona para velho, morfina para velho, metadona para velho, buprenorfina para velho, fentanil para velho, sabendo que tem algumas características. Então, existe uma relação direta de depressão respiratória em paciente que é polifarmácia. Então, esse velhinho toma quetiapina, venlafaxina, Rivotril. Cara, não é a mesma coisa que você dá para um velho que toma só morfina. E, como diz o Carlos Marcelo, se você acordar com mais de 40 anos, não tiver alguma coisa doendo, você provavelmente morreu. Velhinho, com mais de 60 anos, que toma um remédio, cara, é um atleta, é um cara diferenciado. A maioria já está tomando antidepressivo, já está tomando antihipertensivo, alguma coisa para controlar o colesterol, começa a dormir menos, quer dormir igual o resto da família, começa a tomar um negócio para dormir. Então, quando você bota dentro desse cenário um opioide, é polifarmácia, vai mudar a farmacocinética, vai mudar a farmacodinâmica, e essa relação de causa e efeito, de dose e resposta, não vai acontecer de forma tão fácil. Então, Flavinha, eu diria para você o seguinte, vai com calma. Escolhe o medicamento. Hoje você tem medicamentos com dose baixa, fracionada, tem soluções oral. Você sabia que tem solução oral de codeína? Você sabia que tem solução oral de morfina? Você sabia que tem solução oral de carbamazepina? Tem solução oral de um monte de medicamentos que a gente não usa? Então, você consegue titular bem esses medicamentos através de fórmulas líquidas. Tramadol gotas, não temos tramadol gotas, né? Então, é muito bom titular só com um pouquinho mais de calma. Professor, tem uma pergunta aqui da Rafaela Lorena, estava com a gente aí no sábado. Qual a sua opinião sobre o Nubain, visto que alguns pronto-socorro só tem ele? Essa é a resposta. Se só tem ele, faça ele. É o que tem. Porque, veja, o Nubain ele é o agonista-antagonista. Né? Então, ele é agonista do receptor kappa, ele é antagonista de todos os outros. Então, se você começou a usar Nubain, você não pode usar mais nenhum tipo de opioide. Olha que situação complicada. Motivo número 2. Nubain só tem parenteral, não tem pela boca. Então, vamos colocar um cenário. Esse paciente precisa de analgesia parenteral, Nubain é candidato. Não tenho intenção de associar com outro opioide, Nubain é candidato. Não é candidato. Quando eu quero passar pela boca, eu vou ter que tirar o Nubain para fazer outro medicamento e a ação antagonista dele vai continuar acontecendo. 2, esse paciente vai começar, desde já, com um curto prazo, a mudar para a dose oral. Então, acho que não é candidato. Só isso que eu tenho a dizer sobre a nalbufina. Mas é um bom analgésico, funciona bem, tá? Essa é uma boa pergunta. O Matheus, certamente ele é um representante da Cristal, ele falou que visita um colega que não gosta de usar o LC por conta da alteração de dose permanente que ele precisa. Como que a gente pode argumentar sobre o LC, professor? Então, como é que a gente faz para saber a dose desse paciente, né? Primeiro, não tem como saber, ou seja, a percepção é muito pessoal. Até porque ele pode ter uma dose muito adequada. Doutor Paulo, olha, 90 miligramas de morfina para mim está ótimo, tá? Só que eu não consigo sair de casa, não faço cocô há 15 dias, estou vomitando o tempo todo, não consigo comer. Isso é dose adequada? Não, é dose analgésica, mas não é adequada para ele. Então, o que nós fazemos é o seguinte, a senhora vai fazer uma tabelinha, a senhora vai escrever no papelzinho, quantas vezes a senhora precisa tomar analgésico de resgate, SOS, se necessário. A pessoa está tomando 30 miligramas de manhã, 30 miligramas à noite, e usou uma vez de tarde, está ótimo, 10 miligramas. 30 e 30 está muito bom. Olha, tem dia que eu nem tomo, doutor Paulo, tem dia que eu passo os 2 dias, só tomo LC de manhã e de noite, está muito bom de novo. Doutor Paulo, estou tomando LC direitinho, 30 e 30, mas eu estou tomando quase de hora em hora de 10. Essa dose está inadequada, a dose de estabilização. Assim, farmacocineticamente falando, 3 meias-vidas. Você estabiliza a dose mais ou menos daqueles 60 miligramas, 30 e 30 de LC, 3 meias-vidas. Vamos botar assim, um número bem genérico. Cada 2 dias, a cada 3 dias, vai estar bem estável, bem estável. E aí você revê. Metadona, vamos botar assim, um número 3 dias, que metadona geralmente são 3 dias para ter estabilização de dose, o adesivo de buprenorfina são 3 dias, né? Então, é fácil você mudar a cada 3 dias. O paciente tolera esse espaço. Olha,
Eu vou fazer essa continha, doutor Paulo, vou anotar quantas vezes a mamãe usou Dimorf de 10, além do Dimorf de 60 de manhã, o Dimorf de 60 à noite, além do Dimorf de 100 de manhã, o Dimorf de 100 à noite, L6. Tem 30, 60 e 100. Então, a partir disto, a gente aumenta devagarzinho a dose base, porque ela vai demandar menos vezes. Por outro lado, esse paciente tem uma fratura, e estão fazendo mudança de decúbito, a dor dele não é de hora em hora, é relacionada ao movimento. Então, não vai ter como você fazer claramente esse cálculo. Não é tão aritmético assim. Ela tem uma fratura patológica sem condição de estabilização. Como é que você trata isso? Muito difícil, né? Então, você não vai conseguir fazer uma dose fixa e vai ser difícil a dose de resgate. É melhor você pensar num procedimento intervencionista, é melhor você pensar numa bota antirotatória, é melhor você pensar num colete personalizado, um colete de put, uma fratura patológica que você não consegue estabilizar. Excelente. A última pergunta aqui do chat. Algum comentário sobre o uso de opioides para dor não oncológica? Tema importantíssimo. Olha, eu acho isso muito importante. Vamos botar 2 cenários, tá? Dor não oncológica aguda. Entenda trauma pós-operatório. Dá graças a Deus, oferece, que esse paciente merece, é por prazo determinado, tem um motivo com data para começar. Você vai rachar o tórax desse doente, vai abrir a barriga, vai botar uma haste no fêmur. Tem dia e hora para começar a doer, né? Então, esse paciente precisa ser tratado e eu não consigo imaginar um controle opioide-free de um paciente de dor forte apenas com adjuvante. Vamos fazer clonidina, precedex, lidocaína, magnésio, ketamina, fazer tudo e talvez esse paciente ainda precise de opioide. 2, é um paciente que não é dor oncológica, mas é um paciente de dor crônica. Veja bem, esse paciente tem dor crônica e o principal mecanismo de dor dele é neuropático, cabe opioide. O principal mecanismo de dor desse paciente é nociceptivo, é mecânico, estrutural, inflamatório, cabe opioide. Esse paciente tem dor nociplástica, mudou de figura, hipersensibilidade sensorial, fibromialgia, cefaleia, intestino irritável, bexiga irritável, lombalgia, vulvodínia, síndrome complexa regional. Veja bem, são fronteiras muito tênues entre aguda e crônica, benigna e maligna, mecanismo de ação básico, a base, a sustentação. Bota tudo isso em consideração que você vai ser mais parcimonioso nos pacientes de dor crônica não oncológica. Esse é o meu recado hoje. Seja mais parcimonioso. Ou seja, tenta outras maneiras de controlar que não seja opioide, para ele não casar com opioide. Então, nós entendemos que paciente de dor crônica não oncológica são pacientes que têm um prazo de tratamento muito longo. Entendemos que paciente de dor crônica oncológica ele já tem um prognóstico de vida, né? Ele já tem uma expectativa de vida reduzida em relação à população geral. Mesmo que ele sobreviva a esse câncer, ele tem algumas vezes maior possibilidade de desenvolver outros cânceres primários ao longo da vida. A possibilidade de uma doença ameaçadora de vida, como é o câncer, já leva ele, dependendo do estadiamento, a uma clareza de finitude de vida, né? A uma expectativa calculável de sobrevida. Então, são conceitos muito complexos e muito diferentes para a gente poder dar uma fórmula geral. Recado, home message, doente dor crônica não oncológica, cuidado, vá devagar, seja parcimonioso, não é a primeira linha de tratamento, mas não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Excelente, professor Paulo. Acho que estamos aqui batendo o nosso tempo hoje de 9h30. Queria agradecer, né, em nome do Simpen. Eu tenho certeza que essa aula vai proteger muitos e muitos pacientes aí ao longo da vida, essas mais de 100 profissionais que assistiram a gente aqui hoje. Agradecer novamente ao Laboratório Cristália por apoio, o Sem Dor Experts, e apoio ao Caminho Sem Dor, né? Permitindo aí que o Instituto Pain Brasil faça as ações que ele se propôs a fazer, e esta é uma ação de levar conhecimento de forma gratuita via aulas em EAD para todo o Brasil. Essa aula vai estar disponível no YouTube daqui a uns dias,
Para quem não teve oportunidade ou não pôde assistir a aula hoje, eu queria saber se tem alguém da Cristália hoje para falar alguma palavra. O Marcos Neves está aí hoje? Eu estava sumido. Doutor, Hong Kong está, doutor. Tudo bem, Rocco? Como é que você está? Tudo bem, você, tudo bem? Tudo. Que bom. Agradecer mais uma vez e parabenizar vocês pelo trabalho, viu? Parabéns, doutor Paulo, pela aula, excelente aí, viu? Vou parafrasear um colega nosso que escreveu no chat aqui, é muito conhecimento. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Carlinhos, eu não sei como é que você está fazendo a gestão das perguntas que não foram respondidas. Eu queria me colocar à disposição, acho que tem perguntas assim, super interessantes no chat, que não dá para a gente responder hoje em tempo real, mas eu me coloco à disposição. Depois, se você quiser dar meu e-mail, meu telefone, eu falo com a plateia com o maior prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Cristália e Simpen. O seu ficou Paulo.Renato ou Paulo.Fonseca, professor? O meu é Paulo, o do Simpen. Bota o paulorenatoaliviara@gmail.com. Então, as perguntas que a gente não conseguiu responder, é só enviar por e-mail para o professor Paulo Renato. A gente tinha uma aula programada para o dia 15 agora, sobre a nossa percepção sobre a escada analgésica, mas aí a gente lembrou do congresso, então a gente não vai ter aula dia 15, a nossa próxima aula é dia 22, deixa eu dar uma coladinha aqui, porque são muitas aulas. 22, com a doutora Tainá. Doutora Tainá é médica da dor em Goiânia, ela vai falar sobre síndrome dolorosa complexa regional, um desafio, né, professor Paulo Renato, na medicina. E depois, dia 29, nós vamos ter 2 aulas, que para uma aula ficava muito longa, com o professor Ramon Dolage, que batizou o Instituto Pain Brasil. Vai ser uma aula de diagnóstico diferencial de fibromialgia e depois, no dia 5, uma aula de tratamento de fibromialgia. Então, são 2 aulas em conjunto e certamente serão excelentes. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam no Seidor Experts hoje, dia 22 de maio, estamos de volta. Um grande abraço, excelente semana. E espero encontrá-los no congresso. Esse congresso será muito especial para a gente. Um abraço, pessoal. Boa noite.